Você já sentiu aquela pontada de frustração? Aquela vontade de desistir quando tenta falar espanhol e as palavras simplesmente não vêm? Ou pior, quando vêm, você fica com medo de parecer bobo e acaba travando. Se a resposta for sim, fica comigo porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sentimento. E mais importante, vamos descobrir juntos como virar esse jogo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente tem uma conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e as crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o Primo Jimmy. E se você for novo por aqui, saiba que neste canal tem muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e não sofrer no processo, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre os primeiros obstáculos que aparecem quando você decide aprender espanhol e principalmente sobre como o desânimo tenta te pegar bem nessa hora. Mas não só isso, eu quero te mostrar a oportunidade gigante que existe por trás de tudo isso, os benefícios reais de falar espanhol com fluência de verdade, desmascarar algumas crenças que te seguram e, claro, te dar um caminho claro para seguir, para você não só superar esses desafios, mas também manter a chama acesa. Afinal, nossa meta é clara aqui, te ajudar a aprender a conversar em espanhol com fluência real e sem medo de errar, seja no seu trabalho, naquela reunião importante ou simplesmente no dia a dia, conversando com amigos, viajando, curtindo uma música ou um filme. Então, vamos ver a oportunidade. Por que espanhol agora? Olha, pode parecer clichê, mas o espanhol não é só mais um idioma. Para você, que é meu primo ou prima brasileira, ele é a chave que abre um universo de possibilidades bem aqui do lado. Pensa comigo, a América Latina inteira e Espanha são culturas riquíssimas, mercados gigantescos e uma conexão que a gente já tem naturalmente por sermos vizinhos. No mundo profissional, então, nem se fala. Ter o espanhol no currículo deixou de ser um diferencial para ser quase um requisito em muitas áreas. Empresas que fazem negócios com países de língua espanhola precisam de profissionais que se comuniquem bem. E se comunicar bem não é só mandar um e-mail formal, é conseguir ter uma conversação em espanhol fluida, entender as nuances, criar conexões de verdade. Isso pode significar aquela promoção que você tanto quer, uma nova oportunidade de trabalho ou até mesmo a chance de empreender em outros países. É como ter um mapa que te permite explorar um continente inteiro, que estava ali, do seu lado, mas que você só via de longe. O espanhol te dá esse mapa. Ele te coloca dentro da conversa, te tira da plateia e te leva para o palco, onde as coisas acontecem. A oportunidade de crescimento, seja pessoal ou profissional, que o espanhol oferece agora, neste momento do mundo globalizado, é simplesmente enorme. Agora vamos ver o benefício. Qual o maior benefício de falar espanhol com fluência real? Então, qual é o maior benefício de tudo isso? É a fluência real. E o que eu chamo de fluência real? Não é falar perfeito, sem sotaque, como um nativo que nasceu em Madrid ou Buenos Aires. Longe disso. Fluência real é conseguir se comunicar de forma eficaz, entender e ser entendido, expressar suas ideias, sentimentos, negociar, fazer amigos, tudo isso sem medo de errar. Imagina a liberdade de viajar por qualquer país de língua espanhola e conseguir se virar sozinho, pedir informação, conversar com as pessoas locais, entender as piadas, a música. É uma imersão cultural muito mais profunda do que a de um turista comum. No trabalho, a fluência real te dá segurança. Você participa de reuniões, apresenta projetos, negocia com clientes ou fornecedores e faz isso com confiança, porque sabe que consegue se expressar e entender o que está sendo dito. Essa segurança, essa capacidade de conversação em espanhol te destaca. O maior benefício, então, não é ter um certificado bonito na parede, é a liberdade e a confiança que a comunicação real te proporciona. É poder ser você mesmo em outro idioma, sem a barreira do medo ou da insegurança. É a porta aberta para novas experiências, novos relacionamentos, novas oportunidades. Agora vamos ver os mitos e as confusões. Quais mitos impedem o aprendizado? Agora, para chegar nessa fluência real, a gente precisa derrubar alguns mitos e confusões que muita gente tem sobre aprender espanhol. O primeiro grande mito é achar que o espanhol
é fácil demais. Ah, só é portunhol, a gente se vira. Quem nunca ouviu isso, né? E sim, o espanhol é próximo do português, o que ajuda muito no começo, mas essa proximidade também pode ser uma armadilha. Palavras parecidas, com significados diferentes, os famosos falsos amigos ou cognatos, estruturas gramaticais que mudam se você não se dedicar, se não aprender a gramática em espanhol e o vocabulário em espanhol do dia a dia de forma estruturada, você vai ficar no portunhol para sempre. E portunhol não é fluência real. É uma comunicação limitada, cheia de ruídos e mal-entendidos. Outro mito é achar que só se aprende espanhol morando fora. Hoje, com a internet, as aulas de espanhol online de qualidade são muito acessíveis. Você pode ter contato com um professor de espanhol nativo sem sair de casa, praticar a conversação em espanhol com pessoas do mundo todo. A questão não é onde você aprende, mas como você aprende e quanto você se dedica. E tem a crença de que você precisa ser bom em idiomas para aprender a falar espanhol. Isso não existe. Aprender um idioma é uma habilidade como aprender a cozinhar ou tocar um instrumento. Requer prática, consistência e a metodologia certa. Não é um dom mágico para poucos. Qualquer primo adulto brasileiro, com a abordagem correta e dedicação, pode sim alcançar a fluência real. Agora vamos ver os obstáculos, tá? E desânimos, onde as pessoas mais erram ou desanimam, tá? Com esses mitos na cabeça, fica mais fácil entender por que as pessoas encontram obstáculos e acabam desanimando. Onde eu vejo que a maioria escorrega? Primeiro, na falta de consistência. Começam animados, fazem algumas aulas de espanhol, aprendem o vocabulário de espanhol do dia a dia, mas param logo. Aprender um idioma é uma maratona. É melhor estudar um pouco todo dia do que muito uma vez por semana. A falta de rotina quebra o ritmo e leva ao desânimo. Segundo, na comparação excessiva. Vem alguém que aprendeu rápido e pensa: ah, eu nunca vou conseguir. Cada pessoa tem seu ritmo, sua forma de aprender. Se comparar com os outros, só te paralisa. O foco deve ser no seu próprio progresso. Terceiro, na busca pela perfeição imediata. Querem falar como nativos desde a primeira semana. Quando erram, e vão errar, que é normal, se frustram demais. Achar que não pode errar é um dos maiores bloqueios. O erro faz parte do aprendizado. Quarto, na falta de um método claro, tentam aprender de forma aleatória, pegando um pouco daqui, um pouco dali. Sem um curso de espanhol estruturado ou um guia, fica difícil saber por onde ir, o que estudar primeiro e como praticar. Essa falta de direção gera insegurança e desânimo. E por fim, e talvez o mais importante, o isolamento. Tentam aprender sozinhos, sem praticar a conversação em espanhol com outras pessoas, sem ter um professor de espanhol para tirar dúvidas, sem uma comunidade de apoio. Aprender um idioma é uma experiência social. A interação é fundamental para ganhar fluência e manter a motivação. Agora vamos tocar nas emoções, como o medo de errar e como lidar com isso. Ah, esse é um fantasma que assombra muita gente que está aprendendo espanhol. O medo de falar e a outra pessoa não entender, o medo de usar a palavra errada, o medo de ser julgado. Esse medo te trava, te impede de praticar e sem prática não tem influência. É como aprender a andar de bicicleta. Você vai cair, vai ralar o joelho, é inevitável, mas o caminho é levantando que você aprende a se equilibrar. No idioma é a mesma coisa. Cada erro é um aprendizado, é uma oportunidade de ajustar, de entender que você precisa melhorar. Pensa no primeiro idioma, o português. Você aprendeu errado. Falava cachorro em vez de cachorro, trocava os verbos e seus pais se corrigiam com carinho e você aprendia. No espanhol a dinâmica é parecida. As pessoas que estão te ouvindo, especialmente se forem profissionais ou nativos, que entendem que você está aprendendo, vão ser pacientes. E se não forem, o problema é delas, não seu. A chave é mudar a sua perspectiva sobre o erro. Em vez de vê-lo como um fracasso, veja como um degrau. Cada vez que você se arrisca a falar, mesmo que erre, você está avançando. Você está construindo a sua fluência. O silêncio, esse sim é o verdadeiro inimigo do aprendizado. O silêncio mantém o medo e a trava no lugar. A fala, mesmo imperfeita, liberta. Agora vamos ver como superar e manter a motivação, o caminho. Então, como a gente supera esses obstáculos? Lida com o medo,
e o desânimo e segue firme rumo à fluência real. Qual é o caminho? Então, primeiro passo, defina seu porquê. Por que você quer aprender espanhol? É pelo trabalho, pela viagem dos sonhos, para entender aquela música que você ama? Ter um motivo claro e forte te dá combustível nos momentos de desânimo. Anote isso. Lembre-se disso todo dia. Segundo passo, crie uma rotina, por menor que seja. 15 ou 20 minutos por dia são mais eficazes que 2 horas uma vez por semana. Assista às aulas do canal, use um aplicativo, ouça um podcast, revise o vocabulário do espanhol dia a dia, faça um exercício de gramática em espanhol. O importante é não deixar o espanhol sair da sua vida. A consistência é a mãe da fluência. Terceiro passo, encontre um método que funcione para você. Um curso de espanhol para brasileiros que entenda suas dificuldades e semelhanças com o português, que te guie passo a passo, te dê material de qualidade e oportunidades de praticar a conversação em espanhol. Não perca tempo pulando de galho em galho. Quarto passo, pratique a fala desde o primeiro dia. Não espere estar pronto. Comece falando frases simples, depois construa diálogos no seu espelho, grave sua voz, encontre parceiros de estudo ou participe de aulas de espanhol focadas em conversação. Lembre-se, o medo diminui com a prática. Quinto passo, celebre as pequenas vitórias. Conseguiu entender uma frase da música? Leu um pequeno texto? Teve uma conversação de 5 minutos sem travar? Comemore. Conhecer seu progresso te mantém motivado. Sexto passo, cerque-se de espanhol. Mude o idioma do seu celular, siga perfis em espanhol nas redes sociais, assista séries e filmes com legendas, primeiro em português, depois em espanhol e depois sem legenda. Ouça música em espanhol, crie um ambiente de imersão, mesmo estando no Brasil. Sétimo passo, não tenha medo de pedir ajuda. Se travar, se não entender, pergunte. Escreva nos comentários. Eu sempre peço para você comentar se tiver dúvidas. Eu quero saber quem é você aí. A curiosidade e a proatividade aceleram o aprendizado. Agora vamos falar sobre o seu próximo passo, o caminho, a luz no fim do túnel. Eu vejo pessoas que chegam desanimadas, travadas, achando que aprender espanhol não é para elas. Essas mesmas pessoas, com a abordagem certa, com consistência e com o apoio necessário, superando o medo, destravando a fala e alcançando a fluência real. É como acender uma luz num caminho escuro. No começo, você só vê os obstáculos bem na sua frente, mas à medida que você avança com a luz da metodologia e da prática, o caminho vai se clareando e você começa a ver não só os próximos passos, mas também o destino, a capacidade de se comunicar com fluidez, sem medo de errar, em qualquer situação. Essa luz existe, esse caminho está ali e ele começa com a decisão de não deixar o medo ou o desânimo te paralisem. Comece com um pequeno passo, uma pequena ação consistente hoje. Então, se você se identificou com o medo de errar, com a trava, com o desânimo, saiba que isso é normal, faz parte da jornada. Mas não precisa ser o fim da sua jornada no espanhol. A oportunidade de falar espanhol com fluência real é grande demais para ser desperdiçada por causa desses obstáculos iniciais. Os benefícios que isso traz para a sua vida, para a sua carreira, são imensos. Lembre-se, o erro é seu amigo no aprendizado. Consistência é sua maior aliada. E a prática da conversação em espanhol, desde o início, é o que vai te levar à fluência real e sem medo de errar. Não espere um momento perfeito ou se sentir pronto. Comece agora. Dê o primeiro passo ou retome de onde parou. O caminho está na sua frente. Se você quer saber mais sobre como ter acesso a um método que te ajude a superar esses obstáculos, praticar a conversação desde o início e alcançar a fluência real e sem medo, escreve nos comentários oportunidade para eu te mandar os detalhes desta oportunidade, beleza? E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, tá bom? Para você maratonar muito conteúdo prático em espanhol que vai te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações. Não deixe o medo te impedir de aproveitar a incrível oportunidade que o espanhol te oferece. Você é capaz e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.